Bom, boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção e peço que você vá tendo um pouquinho de paciência. Estamos organizando para melhorar nossa maneira de estar comunicando com você, o nosso estúdio, o som, mas acredito que se você tiver paciência conosco, nós poderemos crescer juntos no Evangelho, na Palavra. Eu quero orar por você. Posso? Quer orar comigo? A Bíblia diz que Deus atende orações, por isso que a gente gosta de orar, conversar com Ele, pedir, agradecer, louvá-lo, bendizê-lo. Pai, nós colocamos cada pessoa em Tuas mãos agora. Meu Deus, cada um dos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook ou mesmo pelo Instagram, a Tua graça os alcance, meu Deus, de maneira real, toques da Tua presença reais, um mover real. O Messias me disse: vá, cura os enfermos, limpa os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça ou pela graça recebestes, de graça ou pela graça dai. Então eu declaro a bênção sobre os nossos amigos do canal, dos canais, os que nos ouvem, onde quer que essa palavra esteja chegando, que as pessoas que a ouvem possam cobrar ânimo, força, terem coragem para encarar os desafios e no nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, não se deterem, mas terem força e coragem para servi-lo de verdade, meu Deus, e em nome do Senhor Jesus Cristo, avançarem, onde a enfermidade desaparece pelo poder do Altíssimo, onde as portas são abertas, onde o milagre acontece, onde muda-se o ambiente familiar, marido é transformado, a esposa é mudada, a família entra nos eixos, os filhos passam a honrar os pais e a sociedade se organiza, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós abençoamos também nossas autoridades civis, políticas, militares, eclesiásticas, a fim de que todos tenham bom senso e realmente trabalhem pelo bem da nação, pelo bem do país, em nome de Jesus Cristo. Salva o Brasil, amém. Concorda comigo? Bom, vamos lá. Eu tenho dito para vocês aqui, a palavra de Deus ela é interessante, ela nos mostra muitas verdades. Eu quero colocar como introdução, que é o assunto em voga, né? Fim dos tempos. Estamos vivendo aí coisas muito interessantes, algumas muito tristes, mas é preciso observarmos os tempos proféticos, não apenas o Cronos, mas o Kairos de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que no passado Deus falou com os antigos por meio dos profetas, de muitas maneiras e muitas vezes, mas agora, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Esses últimos dias nós entendemos que são dois, da cruz para cá. Deus diz na palavra, no Salmo 90, e depois o apóstolo Pedro falando sobre isso lá em 2 de João, 2 de Pedro, capítulo 3, ele diz que Deus nos informa que 1000 anos para Deus é como um dia. Que dia é esse? Dia profético. E 1000 anos para nós, né, é como um dia para Deus, é um dia profético. E um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então um dia profético, 1000 anos para nós, mas um dia para Deus. Então é muito interessante isso, porque da cruz para cá já temos 2 dias, esses 2 dias proféticos. E o principal sinal, né, da vinda de Cristo, do retorno de Cristo, dos finais dos tempos, do apertar das coisas, da grande tribulação, é a igreja. A igreja é o maior sinal, ela sai pregando a verdade, e é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de crise, ainda há uma esperança para o povo que confia em Deus. Está se aproximando aí uma data de feriados agora, a sexta-feira que se comemora a paixão, depois ressurreição do Cordeiro de Deus, Páscoa, não é? Esses 2 dias, Deus vem falando conosco sobre livramento, salvação na pessoa do Cristo, do Messias. E a gente precisa compreender isso. Não vamos defender religião, não. Vamos defender a verdade de Deus. Então, Jesus Cristo de Nazaré, ou Yeshua, ou o Messias, o Nazareno, ele morreu na cruz por nós. É interessante que lá em Êxodo, quando Deus fala com Moisés, Deus disse, olha, a Bíblia diz, no 10º dia, Deus falou com Moisés, daqui 4 dias, vocês vão sacrificar o cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta e consumam a carne dele dentro de casa, consumam tudo. 4 dias depois, o cordeiro é morto,
eles passam o sangue ali, vem a praga dos primogênitos, mas ali inicia-se a Páscoa, passou por cima, Páscoa, livramento, onde havia o sangue, o anjo da morte não entrou, Deus passou por cima, livrou o seu povo. Por quê? Por causa do Cordeiro. Aquilo ali era uma indicação profética a respeito do que o Messias faria lá na cruz. Lá na cruz também foi 4 dias depois do pecado de Adão até Cristo, são 4.000 anos, mais ou menos, de Cristo a nós mais 2, então, o Cordeiro é imolado, é morto lá na cruz, no 4º dia, profético, do pecado de Adão até a cruz, ok? Muita gente às vezes fala assim, mas quanto tempo o Adão viveu lá no Éden, junto com a Eva? Não dá para dizer, mas um dia não foi. Só para você ter uma ideia, se for dar nome aos animais, ainda que fossem as espécies básicas, não daria para dar o nome deles tudo num dia, enfim. E detalhe, e tudo mais que aconteceu lá dentro, num dia de 24 horas, ou melhor, 12 horas, né? Porque à noite vai descansar. Bom, alguém também já me perguntou assim, com quem Caim casou? Eles só saíram do Éden, mas vamos lá, só para a gente pensar um pouquinho. Lá no Éden, quando Deus cria o homem, ele dá nome ali aos animais, aquela coisa toda, e aí a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só, eu não sei quanto tempo isso demorou, né? Eu sei que Deus viu isso lá. Daí Deus cria a Eva, a mulher, sem qualquer contradição, tá? Cria a Eva, a mulher, e como diz a Bíblia, depois que criou e deu ela para o Adão, né? Aquela coisa toda, tirou ali a costela. Por que ele tirou a costela? Hoje a ciência sabe, né? Medula óssea vermelha, material joia, material genético, onde você encontra material genético para fazer o clone, costela, medula óssea vermelha, sono, anestesia geral, fechou com carne, né? Cirurgia plástica de reparação, tá? Não para vaidade, para reparação, ok? Beleza. São os passos que a medicina segue hoje. Aí vem a Eva toda bonita e o Adão, que não era tão poético assim, né? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela coisa toda. Bom, aí Deus fala para os dois, multiplicai-vos e enchei o Éden. Não, multiplicai-vos e enchei a terra. Ninguém sabe quantos filhos Eva teve no Éden para encher a terra antes do pecado. Não é teoria da lacuna, não, é só para você pensar um pouquinho. Porque Deus falou, agora multipliquem-se e encham a terra. Naquela época a terra era um único continente que a ciência chama de Pangeia, ok? Vamos lá, não vamos entrar demais não, senão o tempo fica muito longo. Bom, por que o senhor fala isso? Porque assim, lá quando eles pecam, ok? Aquela coisa toda, Eva tomou uma decisão sem falar com o marido. Então esposas, é um conselho que eu dou, não tomem decisões sem falar com o marido, tá certo? Adão teve revelação direto, e aí ele vem e explica para Eva, essa aqui é a árvore que nós não devemos comer, aquela ali a gente pode, ou aquela a gente não pode, essa a gente pode, tá? Deus falou comigo que o dia que a gente comer a gente vai morrer. Então o homem não viveu 1000 anos, né? O dia profético ele não conseguiu, só tem um que vai viver 1000 anos, que é Cristo no milênio, agora no 7º dia, ok? Tá para entrar aí esse 7º milênio, né? A Bíblia nos ensina isso. Então quando eles pecaram, Deus foi trazendo juízo ali para cada um, e Eva, ele falou assim, olha, multiplicarei sobremaneira a tua dor de parto. Queridos, não se multiplica o que nunca existiu, tá? É muito simples. Eu sei que tem gente que contesta isso, todavia, eu já li, eu não posso dizer que eu li muito, né? Eu já li bastante, e não tem como, não tem jeito. Como é que Deus vai chegar para alguém e dizer assim, vou multiplicar isso na sua, vou multiplicar o maniqueísmo daqui para frente. O que é maniqueísmo? Vai ficar boiando. Vou multiplicar suas dores de parto daqui para frente. Antes do pecado, não tinha dor de parto como agora. Caim vai lá na frente e casa com alguém. Então, tinha até uma cidade, né? Entendeu? Multiplique-se e encham a terra. Isso, antes do pecado não tinha dor. Do pecado para frente, a Bíblia começa a contar a história da humanidade. Então a Bíblia é a história do pecado para frente. Do pecado até a cruz são 4 dias, ok? Então o Cordeiro morreu na cruz no 4º dia, igual lá no Êxodo, daqui 4 dias sacrifiquem o Cordeiro. O sangue
Páscoa, passar por cima, livrar aquela casa que tinha o sangue. A mesma coisa, Deus vai livrar, vai salvar os que estão cobertos com o sangue de Cristo. Escute, é o sangue de Jesus que nos liberta. Eu quero que você entenda, se você está servindo a Deus, lá em Marcos 16, 14 em diante, 15 diz, ide prega o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Entenda, a crença, a fé, o crer em Deus é que nos leva à salvação. Você creu? Então você tem que ser batizado. O batismo não salva, mas ele é o selo, é sinal de que morremos com Cristo, é chave de vitória. Então veja, tudo que Deus nos dá está ligado à fé em Jesus, em Cristo, e Ele fala assim, olha, há tempo e fora de tempo, prega o evangelho, leve a palavra. Irmãos, agora, independente do momento de quarentena ou greve geral, imposições políticas, nós estamos vivendo aí o que é uma palhinha do que seria comunismo. A gente não pode mandar nem na nossa empresa, nem pode ir e vir, são direitos constitucionais, e com essa desculpa do corona que já tem tratamento, todo mundo sabe que isso aí é leré de comunismo, mas tem muita gente com medo, e é isso que esse povo quis fazer, quis testar se a gente iria ficar com medo igual o gatinho dentro de casa, ou se a gente reagiria como o leão. Eu estou reagindo, e você? Você está reagindo ou você está igual gatinho em casa? Tudo que eu estou explicando é para você entender que Deus agora fala conosco nesses últimos dias, que são 2 dias que começaram na cruz, até a cruz foi o 4, daí para frente são os 2, que dá 6 dias proféticos, é mais ou menos assim, 3 governos, 6, né? 3 governos humanos, meia. O primeiro governo do pecado até o dilúvio, sem a lei de Deus, sem nada, daí para frente Abraão, a lei de Deus, 2000 anos, aí vem a cruz, no final desses 2000, e agora os 2000 anos com a igreja, meia, 3 governos humanos, está para terminar, vai entrar agora o 7º, que é o governo do Messias, 1000 anos, ele vai reinar 1000 anos aqui, Adão não pôde, ele vai. Agora ele vai reinar com quem? Ele não vai reinar com uma igreja medrosa, um povo que não tem coragem de ir à luta, que está igual gatinho, não como leão. Hoje eu vim trazer essa palavra para você despertar, não aceite o medo, se levante, quem te deu a vida foi o Todo-Poderoso, quem tem poder para tirar é Ele. Sabe, se cuide, aqueles que são da turma de risco, deixa guardadinho, você faça a higiene, asepsia corretamente, meu querido, minha querida, mas lute, porque não podemos ficar parados, a igreja não pode ficar parada, entenda, tudo isso aí tem panos de fundo, quebrar a economia do país, prejudicar as finanças da igreja, do povo de Deus, dos pequenos empresários, massacrar os mais humildes e fracos. Olha, eu tenho um projeto social chamado Evangelho Amigo, eu estou sem poder ajudar as pessoas porque não tem renda, porque eu preciso das empresas para ser parceiros do projeto, preciso de gente que liga, não precisa mandar dinheiro não, manda cesta básica. Ultimamente não temos tido apoio de ninguém, mas a gente continua crendo com coragem, igual eu estou vindo aqui agora, para despertar você, sabe por quê? Eu vou ler o texto agora para dar o tema da mensagem, ok? Livro de Josué, se você quiser acompanhar comigo, tá certo? Josué é o 6º livro do Velho Testamento, fica logo depois do Deuteronômio, depois ali do Pentateuco, da Torá, como gostam os judeus. No capítulo 5 diz assim: todos os reis dos amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Deus Todo-Poderoso tinha feito o rio Jordão se secar mesmo no momento da cheia, diante dos israelitas, até que tivessem passado, atravessado a seco. Por isso, esses reis inimigos desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Por quê? Porque eles tiveram medo, viram como Deus operou em favor do seu povo. Porque eles tiveram medo, porque eles ficaram com medo, eles perderam a coragem e veio o desânimo, o medo engessa. Deus trabalha com os corajosos, em nome de Jesus. Lute, liga para o deputado, liga para o governador, liga para o senador, liga, apoie, vamos orar. A mudança disso aí, irmãos, a nossa vida não pode ser mais a mesma. E se você não estava servindo a Deus, não tem a cobertura, a proteção do sangue, a Páscoa ainda não tem efeito sobre você, porque não tem nada a ver com ovo ou coelhinho, tem a ver com o sangue do Senhor Jesus Cristo Nazareno, que deu a vida na cruz. Ficou meio longo o vídeo, mas eu espero te ajudar.
O tema da nossa palavra é: não fique com medo, porque o medo traz desânimo e o desânimo faz a coragem desaparecer, e uma pessoa medrosa e sem coragem não avança. Deus te abençoe.